Fala, turma, que prazer te ter aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. E eu quero começar a nossa aula de hoje te fazendo uma pergunta. Você já percebeu que muitos instrutores atendem corredores, mas poucos realmente entendem as necessidades biomecânicas e os fundamentos necessários para atender um corredor com qualidade? Eu sou Fernanda Gotthard Amarante, especialista em Pilates para corredores, e hoje eu quero te mostrar o que diferencia um instrutor comum de um instrutor que é especialista em Pilates para corredores. E revelar quais são os três fundamentos essenciais que precisam estar presentes na sua aula se você quer se destacar com os corredores e entregar resultados reais para esse nicho. A corrida de rua é um esporte que cresce mais e mais a cada dia. E se você quer atender corredores com qualidade e se destacar no mercado, você precisa entender sobre prevenção de lesões, melhoria da performance e como fidelizar alunos. Mas vamos lá. O que realmente diferencia um especialista em pilates para corredores de um instrutor comum? Enquanto o instrutor comum, ele ensina pilates de forma genérica, mas calma. Muitas vezes isso não acontece por mal, e sim por falta de conhecimento, porque ele não entende as necessidades biomecânicas, as necessidades específicas do corredor. Ele não entende sobre as fases da corrida e ele acaba aplicando o mesmo exercício que ele aplica para os outros alunos, ele acaba aplicando isso para o corredor. Só que não é bem assim, porque o instrutor de Pilates que quer trabalhar com o corredor, ele precisa entender quais são as fases da corrida, as fases de treinamento da corrida. Por quê? Ele não pode montar a sua estrutura de aula quando o atleta está no período pós-competitivo, da mesma forma que ele montaria uma aula para o atleta quando ele está na fase base de treinamento. Nem a estrutura da aula e nem os exercícios que ele vai passar para esse aluno serão iguais. Cada fase tem seus objetivos, sua metodologia e os exercícios mais adequados. E quando um instrutor ele é um instrutor genérico, ele é um instrutor comum, ele não é especialista em pilates para corredores, ele não vai saber fazer essa diferenciação. E ele pode, muitas vezes, não melhorar a performance do aluno, mas também como agravar uma lesão, ou até mesmo gerar uma nova lesão por estresse. E isso é muito importante que você saiba. Porque se o aluno ele se lesiona na sua mão, ou se ele não tem uma melhora no quadro dele, ele vai sair da sua aula falando que a sua aula não foi boa, que ele vai procurar o estúdio seguinte, o vizinho lá, que pode ser um especialista em pilates para corredores e entregue bons resultados para ele, ou então ele vai sair falando que o pilates não serve para nada, que ele foi para o pilates e ele acabou piorando a lesão dele, ou então simplesmente não teve melhora nenhuma. Então, isso é que o instrutor genérico entrega. Agora, aquele instrutor que ele é especialista em pilates para corredores, ele entende sobre biomecânica da corrida. Ele sabe quais são os exercícios mais indicados para o corredor, por quê? Ele sabe qual músculo trabalha de forma mais ativa, de forma mais eficiente em cada fase da passada da corrida. Então, ele entende sobre musculaturas e ele entende sobre lesões. Ele sabe muito bem quais lesões acometem mais os corredores e quais músculos trabalham em cada fase da corrida. E dessa forma, entendendo sobre musculaturas e lesões, ele sabe identificar possíveis compensações e desequilíbrios musculares. E quando isso acontece, é batata, o resultado é claro, menos lesão e mais performance. Por quê? Um corpo com compensações, ele é muito mais propenso a gerar lesões. E se o atleta ele gera lesões no corpo dele, a performance dele vai cair. Não tem como ele performar com uma lesão e sofrendo compensações. E agora eu quero te mostrar quais são os três fundamentos que precisam estar presentes na sua aula de Pilates para corredores, porque são eles que vão transformar uma aula comum em uma sessão altamente atrativa, entregando resultados reais e verdadeiros para o seu aluno. O primeiro deles é a avaliação funcional e observação de padrões de movimento. Assim que o aluno chegar até você na primeira aula, comece a observar como o corpo dele se movimenta, como ele caminha, como ele se abaixa,
como é que ele anda, como é que ele realiza funções normais do dia a dia. Porque ali você já começa a identificar padrões compensatórios. E durante a sua aula, vá avaliando todos os movimentos desse aluno para verificar aonde ele está fazendo compensações. Os corredores fazem muitas compensações no corpo e isso é muito normal, é muito comum corredores fazerem compensações. E você precisa observar claramente isso na sua aula. Por quê? Quando você começa a observar certas compensações no corpo dele, você já vai pensando e vai linkando isso com deficiências de mobilidade. Então, você começa a identificar deficiência de mobilidade no quadril, no tornozelo, às vezes até uma limitação no arco de movimento no joelho. E assim, eu quero deixar bem claro que eu não estou te proibindo de fazer avaliação postural, não. Ela é muito bem-vinda porque ela vai até te ajudar a identificar padrões negativos para os corredores, padrões que são muito prejudiciais para os corredores, como a hipercifose dorsal, a hiperlordose lombar. Só que você não pode ficar preso à avaliação postural. Você precisa fazer uma avaliação de movimentos do seu aluno para você identificar padrões ruins e padrões compensatórios. E nessa etapa, você consegue realmente definir o que precisa ser trabalhado com o seu aluno. Porque sem uma boa avaliação, o exercício ele vira uma adivinhação. Você faz um exercício qualquer que não gera uma boa melhoria nesse aluno, que não vai entregar o resultado que ele precisa. Então, a avaliação é o fundamento principal para você conseguir entregar um bom resultado para o seu aluno corredor, para evitar com que ele tenha lesões, para minimizar o risco dele sofrer uma lesão, até para tratar a lesão dele e melhorar a performance dele. Porque para você entregar um resultado verdadeiro para o seu aluno, você precisa identificar todos os padrões compensatórios de movimento e ir lá na origem, o que está causando aquela dor no seu aluno. Quando você entende dos padrões compensatórios de movimento, você consegue verificar o que está gerando a lesão. Porque não adianta você ir lá na vítima. A dor está no joelho e você vai tratar joelho, vai tratar joelho, vai tratar joelho e não vai ter melhora. Porque a origem, muitas vezes, ela não está no joelho. A origem ela vai estar lá no tornozelo, vai estar no pé, vai estar no quadril do seu aluno. E o joelho é só uma vítima, é ele que está sofrendo. Então você precisa fazer toda essa avaliação, verificar se há ou não compensações de movimento para você trabalhar em cima dessa musculatura que está fragilizada, que está com falta de mobilidade ou que está com falta de força também. Deixa eu beber um golinho d'água aqui. E o segundo ponto é o equilíbrio entre força e mobilidade. O mais comum de acontecer nos corredores é a falta de mobilidade do que ele ter um corpo hipermóvel. Então, é muito, como eu falei lá no primeiro tópico, é muito importante que você faça essa avaliação do seu aluno, né, para verificar possíveis compensações e analisar em quais regiões do corpo ele tem baixa de mobilidade, para você trabalhar em cima da mobilidade dessas regiões, principalmente em corredores. Mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril e mobilidade de tronco. Mas você não pode esquecer de trabalhar também com esse aluno a força, a estabilidade. Ele precisa de estabilidade de core, ele precisa de um centro muito estável, o corredor, para ele poder ter uma melhor performance. Só que não basta só você trabalhar core com seu aluno. O corredor ele precisa de um tornozelo estável também. Ao mesmo tempo que ele precisa de uma mobilidade de tornozelo para ele realizar uma boa impulsão no chão, para que ele tenha uma boa passada, ele precisa de um tornozelo estável, porque se o tornozelo dele não for estável, ele vai fazer muitas torções. E aí ele pode até gerar uma lesão por entorse. Então é muito importante que você identifique isso e trabalhe tanto a mobilidade quanto a estabilidade do seu aluno corredor. O instrutor especialista, ele entende essa lógica entre mobilidade e estabilidade, e ele estrutura toda a sua aula
com foco em gerar uma mobilidade para o corredor para garantir uma maior amplitude de movimento, uma passada mais fluida, garantindo uma melhor performance, mas também trabalhar a estabilidade para gerar segurança e movimentos assertivos para o seu aluno. E antes de eu falar o terceiro, eu quero que você pegue papel e caneta e anote todas as suas dúvidas, tá? Porque eu vou fazer questão de responder todo mundo. Então, anote todas as suas dúvidas, tá bom? E no final da aula a gente conversa. E em terceiro, vamos lá, é a funcionalidade real do movimento. É você trazer os exercícios de Pilates para a realidade do corredor. Não aplicar exercícios de forma genérica, mas exercícios que sejam funcionais para a vida dele, funcionais para a modalidade da corrida. Porque um erro muito comum é trabalhar o aluno de forma isolada, sem pensar em como o Pilates vai refletir na corrida. O especialista, ele planeja a aula com intenção funcional. Cada movimento deve ser pensado de acordo com a funcionalidade da corrida. Isso significa trabalhar força, mobilidade, resistência, potência, respiração e concentração. Tudo isso vai fazer com que seu corredor tenha uma maior fluidez, uma corrida mais agradável, sem risco de se machucar. Se você entender o corpo do corredor em movimento, você vai conseguir utilizar o método Pilates de forma inteligente e estratégica. Essa é a diferença entre ser só mais um instrutor e ser um instrutor especialista em corredores que os corredores procuram. E se você quer se destacar nesse nicho e saber o passo a passo para aplicar o Pilates especializado para corredores de forma estratégica, entregando resultados reais, eu vou te explicar como dentro do meu curso Pilates especializado para corredores, que está mastigadinho. Nele, eu ensino tudo sobre biomecânica da corrida. Eu falo sobre as lesões. Eu mostro aonde cada musculatura está trabalhando durante a passada. Eu te ensino a como captar clientes, a como fidelizar os corredores. Te mostro quais são os melhores exercícios para serem aplicados em cada fase de treinamento da corrida. Eu te ensino quais são essas fases e como você deve trabalhar com seu aluno para gerar mais resultados, minimizar os riscos de lesões. E se eu fosse você, aproveitava essa oportunidade com unhas e dentes. Vamos juntos transformar esse mercado? Vamos juntos entregar resultados reais para os corredores? Eu quero te fazer um convite. Vamos juntos transformar seu conhecimento em resultados reais? Eu não sei em qual momento você vai estar assistindo essa aula, porque eu vou deixar essa aula gravada para você poder consultar depois. Então, lembra das dúvidas que eu falei para você anotar? E eu falei que eu fazia questão de te responder? Eu quero que você vá lá no meu direct do Instagram. O meu Instagram, se você não me segue ainda, comece a me seguir. É @nandaglat, com 2 T's. Eu vou deixar aqui para você, tá no vídeo. E eu quero que você vá lá no meu direct e comente instrutor especialista, que é para eu saber da onde está vindo a sua mensagem, porque eu recebo muitas mensagens, mas eu faço questão de responder todo mundo, só que eu preciso ter um direcionamento para saber da onde você está vindo. Então, comenta lá para mim, instrutor especialista, e coloca a sua dúvida, que eu vou responder todo mundo, tá? Então, vai lá no meu direct e coloca a sua dúvida que eu vou te responder. E se você quer fazer parte do meu grupo de alunos especialistas em corredores, me pede o link ou no meu grupo VIP do WhatsApp ou então no meu direct do Instagram, que eu vou te mandar o link do curso. E se você ainda não está fazendo parte do meu grupo VIP no WhatsApp para instrutores de Pilates que atendem corredores, até me enrolei aqui, que atendem corredores ou que querem atender corredores, me mandam um direct também que eu te adiciono no grupo. Nesse grupo, eu estou sempre colocando periodicamente artigos científicos que embasaram a minha metodologia e que vão te ajudar muito a atender corredores. Então, no grupo, a gente tem muita troca de casos reais, dicas de exercícios, insights e até mesmo artigos científicos para embasar toda a nossa prática. E para finalizar a nossa aula, eu quero deixar aqui o meu muito obrigada a você e deixar um recadinho final. Porque, baseado em princípios de biomecânica e controle motor, o Pilates é hoje
uma das ferramentas mais eficazes para o desempenho e longevidade dos corredores. E se você quer se destacar com esse nicho, essa é a sua chance. Te vejo lá no meu Instagram, hein? Beijo e até a próxima!